Queridos irmãos, vamos ao texto sagrado agora? Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo de número 1. É desta carta que partiremos para fazer os sermões de junho, quando estudaremos sobre a igreja diária, ou ouviremos reflexões sobre a igreja diária. Nós vamos estudar o capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 12. Primeira carta de Pedro. Esta carta fica mais ao fim do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 12. Durante os 3 primeiros séculos da era cristã, a Igreja de Cristo foi severamente perseguida. Os crentes praticamente viviam às margens da sociedade. Do lado de dentro lutavam contra heresias, do lado de fora lutavam contra perseguições políticas e religiosas. Mas então veio a cristandade, irmãos. A união formal entre Estado e Igreja. Com a suposta conversão de Constantino, o Estado deu poder à Igreja. E a Igreja, por sua vez, passou a apoiar o Estado. E é claro, ela ganhou muito. Benefícios, privilégios, a Igreja passou a ocupar um lugar de destaque na sociedade. Seus bispos estavam no centro e os cidadãos, ao nascerem, eram considerados automaticamente cristãos. Foi o que predominou durante toda a Idade Média. No entanto, não é o que temos mais no que chamamos de pós-modernidade. A cristandade está desaparecendo. Tudo o que temos nos nossos dias são meros símbolos. Pense, por exemplo, na Inglaterra. A rainha ainda é autoridade na igreja. Os bispos da igreja ainda frequentam o parlamento daquele país. No entanto, são artigos decorativos. A Bíblia já não é mais ouvida de fato. Seus bispos não fazem discursos bíblicos. A cristandade está se dissipando e dando lugar cada vez mais rápido ao pluralismo da pós-modernidade. Estamos outra vez às margens, queridos. Por mais que alguns cristãos tentem ser ouvidos legitimamente, e por mais que algumas igrejas tentem ou estejam tentando de modo estranho até ser relevantes aos olhos do mundo, a verdade é que estamos outra vez às margens da sociedade. A cristandade é uma aberração. E viver às margens sempre foi a experiência normal para os crentes. Nas palavras dos autores de um livro que está no seu boletim, em vez de supor que deveríamos ser ouvidos pela mídia e pelo comércio, nós precisamos lembrar que a perseguição deve ser esperada e que o restante é lucro. Esta é a realidade, amigos. E é o que encontramos nesta preciosidade do Novo Testamento. A carta de Pedro, ou a primeira carta do apóstolo Pedro. Por que estamos às margens? Como vivemos às margens? O que deveremos perseguir enquanto igreja que vive às margens da sociedade? Vamos aprender, queridos. Eu quero começar lendo com vocês apenas o verso de número 6. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. O texto inspirado nos diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Vamos orar outra vez? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra agora, mesmo de casa e em família,
e nós rogamos por Tua assistência. Nós precisamos ouvir Tua voz. Nós queremos ser exortados, queremos ser encorajados. E por isso, ó Deus, nós pedimos a assistência de Teu Espírito. Conceda-nos o que Paulo pede pelos Efésios. Conceda-nos espírito de sabedoria e de discernimento. Abra os olhos dos nossos corações, Senhor. Nos leve a compreender e nos maravilhar com esta porção das Sagradas Escrituras. Nós dependemos de Ti e oramos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. As evidências internas e externas desta carta provam-nos que ela é de autoria de Pedro o apóstolo. É assim que ele mesmo abre a epístola, chamando ou apresentando-se como Pedro, apóstolo de Cristo. E ao final dela, ele se apresenta como uma testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo. As evidências externas vêm dos primeiros pais da igreja, do século II e III. Eles receberam esta carta como apostólica. Eles citavam-na como de Pedro. Eles recomendavam a leitura deste texto como um texto inspirado pelo Espírito e escrito pelo apóstolo Pedro. Por isso devemos ouvir esta carta com respeito. Agora, de onde o apóstolo a escreveu, quando ele a escreveu? Bem, de acordo com a tradição da igreja, 1 Pedro foi escrita de Roma, entre os anos 63 e 64. Quando a cidade havia sido incendiada, quando os cristãos estavam sendo perseguidos e quando o próprio Pedro se aproximava de seu martírio em Roma. Não sei se você sabe, mas diz a história que Pedro morreu crucificado fora dos limites de Roma nos últimos anos do governo de Nero. Agora, por que Pedro escreveu esta epístola, irmãos? Ao final de seu texto, ele mesmo diz no capítulo 5, verso 12, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça. Bem, por que é que Pedro escreve este texto? Para testemunhar de dentro do sofrimento acerca da graça maravilhosa de Deus. Ele também o faz para encorajar aqueles que estão do lado de fora e que em breve também sofrerão por Cristo. Trata-se de uma carta que visa o encorajamento dos santos. E o apóstolo começa a nos encorajar ao nos apontar para a esperança que tem uma igreja, mesmo que esta esteja às margens da sociedade. Era o caso, é o caso ainda hoje, e nada parece nos indicar que a situação vai mudar, queridos. Agora, como nos apropriamos desta esperança? O que podemos aprender com esta porção sagrada? Bem, vamos considerar 3 verdades que saltam deste texto e que podem encher o nosso coração de esperança neste dia. Primeiro, queridos, há vida para a igreja que está às margens. É o que temos nos versos 1 e 2. O verso 1, parte A, registra Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Quem é este Pedro? E por que devemos receber sua carta como autoritativa sobre nós? Bem, Pedro é um apóstolo de Cristo Jesus. A palavra apóstolo significa enviado. E no primeiro século,
podia ser aplicada àqueles que levavam ou eram enviados como uma mensagem. Neste sentido, pastores e missionários também podiam ser vistos ou chamados como apóstolos. Mas há um sentido mais restrito. Os apóstolos de Cristo formam uma classe única na história. Não há mais apóstolos. Eles foram chamados, treinados e enviados pelo próprio Cristo. Devem representá-lo imediatamente e carregam sua autoridade e sua palavra na boca. Logo, as palavras de Pedro aqui não vêm de seus pensamentos aleatórios, de suas próprias e independentes reflexões sobre a igreja. Não, queridos. São as palavras de Cristo. Pedro está falando sob inspiração do Espírito de Cristo. Logo, nós devemos ouvi-lo. E para quem Pedro escreve? Quem são seus primeiros leitores? O verso 1, parte B. Pedro escreveu aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Bem, eu não sou muito bom de geografia bíblica, mas segundo as pesquisas que fiz, estas regiões, todas, ficam no que se chamava antigamente de Ásia Menor, ou no norte da Ásia Menor. Estariam na atual Turquia, como conhecemos. É provável que o apóstolo Pedro tenha evangelizado e pastoreado por lá, depois de deixar a prisão que está registrada em Atos 12. Bem, e como estes irmãos chegaram àquelas regiões? Pedro os chama de dispersos, espalhados. Assim como no Antigo Testamento os judeus foram dispersos depois do exílio da Babilônia, cristãos no primeiro século também foram espalhados pelo império. Você vê este movimento em Atos 8, após a morte de Estevão, em uma dispersão religiosa. E você tem uma nova dispersão política que eu já citei antes, quando a cidade de Roma foi incendiada pelo próprio Nero. Os crentes foram expulsos pelos poderosos, espalhados entre as nações em uma tentativa, dos poderosos, de acabar com eles. Não foi o que aconteceu. Eles se tornaram peregrinos. Peregrinos neste mundo. A palavra não é apenas uma descrição de nossa vida transitória rumo à glória celestial, não. Segundo os especialistas, o termo era usado para falar da relação entre os crentes e a sociedade. Uma vez em Cristo, os crentes se tornavam peregrinos, estranhos, residentes estrangeiros, imigrantes sem cidadania. Mas eles não são apenas dispersos, ou não estão apenas dispersos, não são somente peregrinos, queridos. Pedro os chama de eleitos de Deus. Podem estar dispersos, podem ser estranhos aos olhos da sociedade, mas não são para Deus. Deus os tem por preciosos, pois o Senhor os elegeu antes da fundação do mundo, fez deles seu povo especial, propriedade particular. Você tem dúvida? Leiamos o verso 2 que nos diz, ainda falando destes eleitos, eles são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Você viu a Trindade Santa aqui? Ela está envolvida em nossa adoção.
De acordo com o que Pedro acabou de escrever, Deus o Pai nos pré-conheceu e nos predestinou ou nos elegeu. Bem, o termo pré-conhecimento é controverso. Algumas pessoas vão interpretá-lo dizendo o seguinte: Deus, porque sabia de antemão que aceitaríamos o convite do Evangelho, nos predestinou. Não, queridos. Não estávamos na posição de aceitar coisa alguma. A Bíblia nos pinta como mortos, nos descreve como presos, cegos. Não foi o que aconteceu. Quando a Bíblia diz que Deus nos conheceu, ela está nos ensinando o seguinte: Deus nos amou. O pré-conhecimento de Deus tem a ver com o seu amor eterno. Nossa eleição não tem a ver com o que fazemos ou com o que faríamos na história. Não, Deus não nos escolheu porque faríamos, Deus nos escolheu porque nos amou antes da fundação do mundo. Deus, o Espírito, diz Pedro, também está envolvido nesta obra, a obra santificadora. É o Espírito quem nos regenera, nos dando nova vida para Deus. É Ele quem constantemente trabalha em nós para nos tornar agradáveis aos olhos de Deus. E é claro, Deus, o Filho, também aparece aqui. Pedro nos diz que Deus nos escolheu para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. A linguagem aqui é a linguagem da aliança. Moisés leu a aliança de Deus para o povo em Êxodo. O povo prometeu obediência e em seguida Moisés aspergiu o sangue da aliança sobre o povo. Deus nos adotou em sua família por meio do sangue de Jesus Cristo, queridos. O sangue de Jesus Cristo cobriu nossos pecados. Nós fomos incluídos na família de Deus por meio deste sangue da aliança. Ele nos salvou e o que Ele espera de nós? Obediência. Mas é claro, não será fácil. Nós somos estranhos neste mundo. Por isso, Pedro deseja aos leitores desta carta, parte final do verso 2, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Pedro não está pensando na graça objetiva de Deus que vemos na cruz do Calvário, ou na paz objetiva que Cristo nos conquistou com Deus. Não, Pedro está falando de experiências subjetivas que podem acontecer muitas vezes ao longo do caminho. Por isso ele diz, graça e paz lhes sejam multiplicadas. É um estado de bênção, do qual o crente pode desfrutar durante toda a vida. Eu lhe pergunto, você está desfrutando dele? Está em paz nestes tempos de pandemia? A graça de Deus tem se multiplicado em sua casa, sua família, no seu coração? Não! Por que não? Porque não é o que estamos desfrutando, amigos. Bem, talvez estejamos equivocados. Em que sentido? Me refiro à fonte de nossa paz, ao objeto de nossa adoração. A quem ou ao que estamos adorando de verdade? Em quem ou no que procuramos paz de fato, queridos? Porque achamos que encontramos paz e alegria neste mundo. Sem perceber, acabamos adorando a sociedade ou o que ela nos oferece. Queremos ser parte, queremos viver as mesmas experiências, queremos ter o que ela nos oferece, mas e o que acontece? Acabamos frustrados,
pois nada neste mundo nos dá verdadeira paz e por vezes acabamos excluídos. Mas o que você queria? Nós somos peregrinos. Jamais vamos conseguir nos encaixar por inteiro, não temos como nos misturar completamente, nossos valores são outros, nossos sonhos e ambições também devem ser outros, por isso, inevitavelmente nós sofremos. Por vezes, seremos dispersos, excluídos e empurrados para as margens da sociedade. É o que está acontecendo agora. Em sua casa, no seu trabalho, na sala de aula. Como viver em paz em um mundo assim? Como perceber a graça se multiplicando? Se somos estranhos, estrangeiros em nossa própria pátria. Bem, segundo estes primeiros versos, eu quero lhe sugerir o seguinte: inverta a ordem. Em vez de se entristecer tanto com a dificuldade de ser aceito no mundo, ou em vez de viver tentando ser aceito pela sociedade, celebre a Deus porque você já foi aceito na família dele. Talvez esteja gastando muita energia tentando se inserir, tentando ser ouvido, tentando ser relevante. Irmão, você se esforça também para conhecer e amar a família que Deus já deu a você? Em vez de se entristecer porque a sociedade o rejeita, querido, alegre-se porque Deus, por sua infinita graça, o escolheu. Sim, é verdade que por vezes ficaremos de fora, seremos preteridos, empurrados para o lado, eu sei, mas lembre-se, por graça, Deus nos aceitou. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos salvou por meio do sacrifício vicário de Cristo. Seu Espírito nos deu nova vida, está constantemente trabalhando no nosso interior. O que queremos mais? Vamos nos alegrar com o grupo social mais importante que já temos: Deus e seu povo. Nos alegremos porque fomos aceitos por Deus em Cristo e porque temos uma família que nos aceitou em Cristo. Vivamos então como povo de Deus. Outra verdade que pode nos animar é a seguinte: há alegria para a igreja que está às margens. É o que temos entre os versos 3 e 9. Os versos 3, 4 e 5 nos dizem: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Como vocês devem ter percebido, nós estamos diante de uma expressão de louvor. Pedro está louvando a Deus, mas por quê? Segundo Pedro, nós devemos louvar a Deus porque por misericórdia Ele nos regenerou, nos deu nova vida. Em parte, é por isso que agora somos estranhos neste mundo. Nós somos peregrinos aqui porque nascemos de novo para uma nova pátria, amigos. Não esperamos mais tudo desta vida. Por meio da ressurreição de Cristo, nós temos uma nova e viva esperança. Porque sabemos o que vai acontecer no futuro. Nós temos esperança no presente.
Pois Deus, de acordo com Pedro, nos regenerou para uma esperança viva e para uma herança segura nos céus. O céu, portanto, é a nossa pátria e a nossa herança está segura. Podemos ser peregrinos neste mundo. Não seremos peregrinos no reino celestial do nosso Pai. É por isso, então, que louvamos a Deus. Não só louvamos a Deus, nós nos alegramos nele. Versos 6, 7, 8 e 9. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Nisso vocês exultam. Nisso o que, pastor? Na regeneração que Deus operou por misericórdia, na esperança viva que Ele nos deu, na herança segura que temos na glória dos céus. Nós nos alegramos em Deus, queridos. Mesmo que momentaneamente tenhamos que sofrer em uma sociedade que nos empurra para as margens. O sofrimento não é o sinal do desprazer de Deus. É um instrumento em suas mãos, um instrumento que revela e fortalece a nossa fé. O sofrimento remove nossas muletas e revela a nossa fé em quem confiamos de verdade. Primeiramente, então, nos alegramos no Deus que nos regenerou para uma esperança viva, para uma herança segura. Em segundo lugar, segundo o que encontramos aqui, nós nos alegramos de forma indizível e gloriosa em um Cristo que jamais vimos com os olhos físicos. É por isso, de novo, que o mundo nos acha estranhos. Nossos vizinhos e amigos adoram o que veem, se prostram diante de expressões visíveis de poder e glória. Eu e você, no entanto, nos prostramos diante de um Senhor invisível. Mas todos nós sabemos o que aconteceu, não sabemos? O Deus que no princípio disse haja luz, em dado momento da nossa história, bradou sua voz criadora de vida nos nossos corações. De repente nós nascemos de novo. O Espírito que nos regenerou também nos deu olhos para ver o que, Renan? A glória de Deus brilhando na face de Cristo pela fé. Nós não o vimos com os olhos físicos, mas nós o vemos com os olhos do coração. Por isso nós o amamos, por isso nós o adoramos e vamos fazê-lo enquanto peregrinos neste mundo até o grande dia de seu retorno. Na linguagem de Pedro, vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Embora tenhamos sido salvos no passado, embora sejamos salvos no presente, nós ainda não experimentamos a salvação em sua plenitude. Vamos experimentar no dia do retorno de Cristo. Você espera por este dia? Você aguarda por este encontro? Você ora por isso? Você desejaria isso? É o que gostaria que acontecesse hoje? Bem,
se fitar os olhos em Cristo, se viver para adorá-lo, saiba de uma coisa: você vai ter problemas com a sociedade. Como assim, Renan? Por um lado, ao chamar pessoas para adorar a um Senhor invisível, irmãos, nós estamos atacando os senhores visíveis deste mundo, poder, fama e prazer. Eles perderão seus adeptos, seus consumidores, não gostarão muito. Por outro, nós estamos chamando pessoas para adorar a um Senhor invisível. Elas não podem adorar, só se o Senhor mesmo operar em seus corações. Logo, é estranho e perigoso levar a adoração de Jesus a sério. Podemos perder o apreço de familiares. Alguns podem perder a promoção no trabalho. Você pode ficar de fora na seleção da bolsa na faculdade. Nós podemos até mesmo ser preteridos na fila de adoção de uma criança. Ou vocês acham que eu e Sabrina não vivemos algo do tipo? Fizemos tudo de acordo com o que era previsto. Cursos, entrevistas, estávamos na fila, no cadastro nacional, nossa vez chegou, ficamos super animados. Mas alguém que detinha poder achou que não precisávamos de mais um filho. E nos bastidores corria a conversa de que eu era pastor. Porque ele quer mais um filho. E o que será desta criança? Bem, nós ficamos tristes, mas não surpresos. Nós somos peregrinos neste mundo. E por vezes a sociedade vai nos empurrar para as margens, queridos. Então o que fazemos, Renan? Se é o que experimentamos agora, na família, no trabalho ou na faculdade, queridos, vamos olhar para Cristo. Vamos olhar para aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, a fim de nos dar salvação. Bem, Ele nos deu uma esperança viva e uma herança segura. Nossa fé não é um salto no escuro. Nossa fé é um salto na história da cruz ensanguentada e do túmulo vazio. Ele morreu como sacrifício no nosso lugar e Ele ressuscitou como prova de nossa salvação. O que Ele fez foi aceito por Deus, nós estamos seguros. E o que aconteceu com Ele, diz Paulo aos Coríntios, acontecerá também comigo e com você. Não esperamos não sofrer nesta vida. Não esperamos não ser perseguidos. Não esperamos não adoecer. Não! Mas esperamos muito mais. Esperamos entrar em uma vida melhor e eterna, gozo eterno com Deus na glória dos céus. Até lá estamos seguros, queridos. Por mais perseguidos e empurrados para fora que sejamos, nós estamos seguros, nossa herança está guardada no céu e diz Pedro, na terra estamos protegidos pela fé. É a linguagem militar do Novo Testamento. Deus põe seu exército em nossa volta. Qual é a nossa parte? Diz Paulo aos Efésios, fazer uso do escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Deus está nos protegendo, mas nossa responsabilidade é nos defender também com o escudo da fé em Deus. Seu coração está temeroso? Diga-lhe, aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Está sendo pressionado pelo mundo, está perdendo oportunidades porque é um cristão. Lembre-se, somos peregrinos mesmo.
vamos sofrer neste reino, mas em breve chegaremos ao reino eterno e infinitamente melhor que Deus tem reservado para nós. Espere por isso. Ore por isso. Eu me lembro de nossa irmã Johnny Erickson Tada, uma senhora tetraplégica que vive para pregar o Evangelho para pessoas com deficiências especiais. Em um de seus livros ela conta que estava em uma escola de criança, falando para crianças que tinham síndrome de Down. De repente ela falou sobre o céu, ou começou a falar sobre o céu. Ela disse às crianças: em breve, quando Jesus voltar e nos levar ao céu, nós seremos plenamente perfeitos. Nossas mentes não vão mais falhar. Nossas mãos não vão mais errar, os nossos pés não vão vacilar. Seremos felizes, plenamente completos, perfeitos. Vocês vão poder brincar, vão poder correr e eu vou poder dançar na presença de Jesus. De repente, ela viu quando uma criança se aproximou da janela e começou a olhar para o céu. Ela perguntou: filha, o que você está vendo? O que está esperando ver? A menina disse: eu quero ser a primeira a ver Jesus nas nuvens. Você também gostaria de ser o primeiro? Nem sempre pensamos neste dia, nem sempre valorizamos o retorno de Cristo, mas Ele é especialmente valioso nos dias de sofrimento e tribulação, queridos. Em parte é por isso que sofremos. O sofrimento se torna um instrumento nas mãos de Deus para redirecionar nossa visão. Não podemos esperar demais desta terra, não devemos nos encantar muito com esta vida. Nós precisamos esperar o retorno de Cristo, mais do que qualquer outra coisa. Piper então está certo. Deus é mais glorificado em nós, quando nós somos mais satisfeitos nele. E isto não em tempos de prosperidade e facilidade, mas em dias de tribulação e sofrimento. Por quê, Renan? É quando fica evidente, queridos, nossa fé, nossa adoração, nossa maior paixão na vida. Quando a saúde se esvai, quando o dinheiro acaba, quando o sofrimento se abate, tudo que você tem é Cristo e você continua adorando, todo mundo vê onde está o seu tesouro. A graça de Deus, como disse o salmista, é melhor do que a própria vida. E é nele, em Deus, portanto, que encontramos alegria, mesmo que estejamos às margens. Para terminar, eu destaco uma última verdade deste texto. Qual é? A salvação para a igreja que está às margens. Nos versos 10 e 11 nós lemos: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A expressão dessa salvação é a conexão entre os versos 9 e 10. E ela nos informa que Pedro não mudou de assunto. O apóstolo ainda está falando da salvação. De acordo com ele, em primeiro lugar, a salvação dos crentes foi profetizada desde o Antigo Testamento. Em segundo, a salvação foi investigada pelos profetas. Eles não apenas profetizaram acerca da salvação, não somente receberam a mensagem da salvação, eles se debruçaram sobre ela, tentaram entender, compreender, mergulhar profundamente em seus detalhes. E em terceiro lugar, e mais importante ainda,
eles profetizaram que a salvação se daria por meio dos sofrimentos e glórias de Cristo. Eu quero chamar sua atenção para isto. A igreja não é a única que vai viver às margens da sociedade. Jesus nos salvou sendo expulso da sociedade. Ele também sofreu. Ele também viveu às margens para nos salvar. Cristo sofreu em uma cruz fora dos limites de Jerusalém. O autor de Hebreus, explicando o que aconteceu, escreve no capítulo 13: o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Para terminar, o apóstolo Pedro escreve no verso 12, que a eles, aos profetas, foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Os profetas do AT pregaram a salvação prometida, e os apóstolos e missionários do NT pregaram a salvação realizada. Os primeiros apontavam para os últimos se fundamentaram sobre os primeiros. Os dois testamentos, então, estão entrelaçados e o Espírito Santo inspirou a ambos, profetas no Antigo, apóstolos no Novo. Eles falaram, pregaram e escreveram sobre a salvação, ou sobre coisas que até os anjos de Deus anseiam por observar. Curioso, vocês não acham? Os anjos de Deus vivem ao redor do trono nos céus. Eles vivem para servir o povo de Deus, ainda que não os vejamos. Eles se alegram na salvação de um perdido. E no último dia, eles estarão por aqui reunindo todos os eleitos de Deus. No entanto, embora saibam muito, eles não sabem tudo acerca da salvação. Eles estão observando, querendo aprender. E com quem aprendem? No capítulo 3 de Efésios, Paulo nos diz que as autoridades celestiais, os anjos, aprendem sobre a salvação com o que Deus faz na igreja. Queridos, se os anjos estão querendo aprender, se os profetas do Antigo Testamento não se cansavam de estudar sobre a salvação, vocês não acham que deveríamos estar fazendo o mesmo? Não é tão difícil assim como você pensa, meu irmão, pois Deus nos fala na palavra em uma linguagem simples e de modo claro. Por isso os reformadores ensinavam sobre a perspicuidade da Bíblia. O que queriam com esta palavra difícil? A ideia é: qualquer pessoa liderada pelo Espírito Santo pode ler, entender e receber a mensagem de Deus na palavra. Você deveria se aventurar mais. Eu preciso ler mais as Escrituras. A Igreja Diária, como ouviremos nos próximos sermões,
É uma igreja que se reúne para além do culto público aos domingos, para abrir a palavra, estudar a palavra, crescer na palavra, compartilhar a palavra. E lendo na dependência do Espírito, como trabalhavam os profetas, como pregavam os apóstolos, nós vamos crescer. Não somente em conhecimento intelectual, vamos crescer também em conhecimento experiencial. Ou você não viu a interação que Pedro acabou de mencionar aqui entre os profetas e o Espírito? Os profetas não se cansavam de estudar sobre a salvação. E enquanto isso, o Espírito que neles estava apontava as circunstâncias e os tempos. Há uma interação, uma intimidade entre aqueles que estudam a palavra e dependem do Espírito. Vamos ler a Bíblia assim, irmãos, na dependência do Espírito. Não querendo apenas dominar o livro de Deus, mas desejando ardentemente nos encontrar com Deus no livro. Sim, nós precisamos estudar a salvação. Mas como os profetas no AT e os missionários e apóstolos no NT, nós precisamos proclamar a salvação para o bem dos perdidos. Claro, pastor, é óbvio. Então por que não fazemos mais? Porque muitas igrejas e cristãos já não pregam mais o Evangelho, porque mudaram de assunto. Porque mudaram o foco, porque tem outra ênfase nos nossos dias, porque estão gastando tanto tempo e recursos com outras coisas. Eu tenho para mim que é medo, queridos. Medo de ser empurrado para as margens. Medo de se tornar irrelevante aos olhos do mundo. Medo de não ser ouvido. Medo de ofender. Medo de perder espaço. Por que vamos pregar uma mensagem tão exclusivista em um tempo tão pluralista? Por que vamos chamar pessoas tão cultas de pecadoras, pastor? Por medo. Muitas vezes nós nos calamos. E porque talvez estejamos confusos, muitas outras vezes, nós mudamos o foco da pregação do Evangelho para o ativismo social. Dá muito mais ibope. Chama a atenção até de incrédulos. De repente eles estão conosco na ação social, aplaudindo-nos, e nós também os aplaudimos. Deixamos de ofendê-los com a mensagem do Evangelho. Bem, não me entendam mal, queridos, eu não estou aqui dizendo que a justiça social do crente ou a ação social da igreja não tem seu lugar. Claro que tem. Por meio destes resultados do Evangelho em nossas vidas, Deus pode mudar a história de pessoas, de famílias e até de comunidades inteiras. Mas pessoas mais letradas, mais preparadas para o mercado de trabalho, mais saudáveis no corpo, sem Cristo, ainda vão para o inferno. Nós precisamos pregar o Evangelho para a salvação dos perdidos. Mas Renan, nós seremos expulsos do mundo, seremos empurrados para as margens, as pessoas vão nos ter como retrógrados, quadrados, atrasados, fundamentalistas, que seja, irmãos. Nós lemos em Hebreus, Pedro acabou de falar aqui sobre como Cristo nos salvou por meio de sofrimento. Ele também foi empurrado para as margens. Ele morreu fora dos limites da cidade. Ele foi envergonhado. Foi humilhado. Por que não vamos seguir o mesmo caminho do nosso Salvador?
O autor de Hebreus, naquele mesmo texto que citei antes do capítulo 13, depois de nos dizer que Cristo saiu para nos salvar fora dos limites da cidade, Ele nos convida, portanto, saiamos até Ele. Fora do acampamento, suportando a desonra que Ele suportou. Por que faríamos isso? Porque não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E eu diria, publicamente. Jesus saiu por nós, vamos sair por Ele. Ele carregou nossa desonra nos ombros, vamos sofrer pelo Evangelho. Ele foi empurrado para as margens, por que não faríamos o mesmo para a glória de Cristo e para a salvação dos perdidos? Para terminar, queridos, nós não devemos desejar voltar à cristandade. A cristandade é uma aberração. Ela mina o nosso poder. Ela fecha as nossas bocas. Ela tira de nós a pregação do Evangelho. Não, a vida comum, normal do crente da igreja sempre foi viver às margens. Mas não é o fim do mundo, não é a pior situação da vida, das margens. Ou voltando para o meio das nossas atividades com uma mentalidade de gente que vive às margens da sociedade. Mas podemos convocar o mundo perdido para a esperança que temos no mundo que há de vir. Não precisamos ser relevantes no que fazemos, nós precisamos ser atraentes na maneira que vivemos, queridos. Na mensagem que pregamos, nos valores que adotamos. Então, das margens, aponte o mundo vindouro para os seus amigos e colegas. Das margens, convide-os para uma experiência profunda, real e transformadora com Cristo e com a igreja dele. Pois é o que nós temos de melhor para este mundo perdido. Feche os seus olhos onde você está, curve a sua cabeça e faça uma oração em resposta àquilo que você ouviu.